Boa noite, galera. Meu nome é Thales Junqueira, sou analista do mercado Forex e eu gostaria de mostrar para vocês aqui o que é a linha de tendência, linha de resistência e a linha de suporte e como ela funciona. Se de tudo não der para terminar esse vídeo, a gente vai fazer um vídeo posteriormente. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós devemos fazer é traçar uma linha de tendência. Essa linha de tendência ela pode ser tanto na tendência de alta quanto na tendência de baixa. Quando a gente for traçar a linha de tendência de baixo, a gente sempre traça ligando os pontos superiores do gráfico. A linha de tendência de alta, a gente sempre vai traçar a linha, os pontos baixos do gráfico. Vamos lá? Então é o seguinte, veja bem, aqui eu consigo ver que tem uma tendência de baixa, né? Esse par aqui é o euro e o dólar canadense. Então aqui eu já tracei a minha linha. Toda vez que eu traço a minha linha, eu não pego a sombra do candle. Por quê? O preço chegou até ali naquele ponto, porém ele não conseguiu se manter naquele ponto. Então eu sempre tento ligar só os campos cheios do candle. Traçando aqui a linha de tendência, nós vamos então agora traçar a linha de suporte e a linha de resistência. Resistência são sempre os topos do gráfico. Suporte são sempre a parte ascendente do gráfico. Foi aonde o gráfico chegou o mais baixo possível. Vamos lá então. Eu vou colocar minhas linhas aqui. Vou pegar minha linha horizontal. Então um campo maior aqui seria esse aqui, o meu maior topo. Então esse daqui seria o meu segundo topo. Esse daqui seria o meu fundo. Então é o seguinte, eu vou traçar apenas esses três. Por quê? Olha só, como eu estou numa tendência de baixa, geralmente o fundo ele vai se formando com o tempo. A minha estrutura mestre, ela parte daqui, desse movimento. Esse outro movimento aqui foi um movimento de correção. Você vê que ele não conseguiu romper o topo anterior, desceu, fez um pullback, tentou romper o topo anterior novamente, não conseguiu e desceu aqui rompendo o último fundo que tinha. E assim foi sucessivamente, repetições. Feito isso, nós vamos mudar o tempo gráfico. Eu aconselho para quem está iniciando que é o seguinte, pegue o gráfico diário, o gráfico de 4 horas e o gráfico de 1 hora. Traça a linha de tendência no gráfico diário, linha de suporte e resistência também. Vai para o de 4 horas, procura os sinais dos candles e executa no tempo de 1 hora. Ok? Então, mudando de tempo aqui. Aqui o seguinte, nós vamos começar a analisar o que? A gente vai começar a analisar os sinais dos candles. O candle ele mostra os sinais para a gente. Mostra o sinal de reversão, mostra o sinal de queda, mostra o sinal de alta. Então a gente vai estar procurando isso daí. Normalmente eu gosto de estar relendo aqui as minhas linhas quando eu chego num tempo menor. Não vou fazer aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai demorar. Então é o seguinte, veja bem, o nosso gráfico está aqui, nós já conseguimos achar um topo superior, um fundo, e vamos então procurar saber se realmente esse gráfico tem a capacidade de descer, se ele tem a capacidade de subir, para a gente estar fazendo o nosso lucro aí, né? Então é o seguinte, aqui eu não traço mais nenhum topo, nenhum fundo, aqui eu faço com a análise dos candles. Eu observo aqui que aqui tem um oco, que é o que seria esse oco? Seria o seguinte, esse oco seria o seguinte, ombro, cabeça e ombro. Esse sinal é um sinal claro de reversão de tendência. Está indo numa tendência de alta, numa correção do mercado, já que ele está vindo de um tempo baixo, e agora ele vai voltar a cair novamente.
Mas onde eu entro nesse oco? Eu vou entrar no seguinte, no rompimento do pescoço. Onde seria esse rompimento do pescoço? Seria exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Então é o seguinte, rompeu ali, eu entrei? Não, eu não entrei ainda. Igual aqui, teve o kendo, rompeu aqui, está tendo um kendo de força. O ideal, né, para correr menos risco de estar perdendo no mercado financeiro é o seguinte, esperar ele fazer o pullback, e ele vai fazer esse pullback. Assim que ele fizer esse pullback, aí sim você vai esperar uma nova confirmação do mercado para você estar entrando. Igual eu vou esperar a confirmação do mercado aqui, ele vai chegar até no topo anterior, que seria aproximadamente aqui, no fundo do topo anterior. Aí daqui ele vai descer e vai pegar aproximadamente, vamos saber como a gente vai saber isso daí. Vamos mostrar como a gente vai saber isso daí. Então é o seguinte, eu entraria para comprar mais ou menos aqui, que é onde ele já fez o pullback e está descendo. Então agora é o seguinte, Thales, como que eu vou saber a projeção, como que eu vou saber o meu ganho? Eu não sei como que eu vou fazer para me saber o tanto que eu vou. Aí a gente vai estar utilizando a linha de Fibonacci, a extensão de Fibonacci. Essa extensão, ela consegue calcular exatamente aonde os gráficos eles vão chegar e os pontos principais dele. Então é o seguinte, lembra que os gráficos eles são sempre a repetição do que aconteceu anteriormente. Então, quando eu for analisar esse gráfico, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o movimento anterior. Eu começo a Fibonacci aqui, pego o primeiro topo, ligo com o último fundo e coloco com o último topo. Traçado aqui a retração de Fibonacci, a gente vai ter os pontos principais, 38, 50, 61,8 e 100%. Eu gosto de jogar sempre no 100%, por causa da análise de risco, né? Então é o seguinte, onde ficaria o nosso lucro? Vou colocar aqui de vermelhinho, para ficar mais visível. O nosso lucro seria exatamente aqui. O nosso stop loss eu não colocaria nesse gráfico porque ficaria muito alto, mudaria para o gráfico de 1 hora e colocaria aqui, espero o pullback, coloco aqui aproximadamente sempre acima do pullback um pouco e assim que ele tiver o rompimento do mercado aqui, assim que ele tiver o rompimento do mercado, eu já entraria nele, que seria aqui o rompimento do mercado, e o meu lucro seria toda essa parte aqui, ó, que vai dar aí alguns pontozinhos pra gente, né? Então é basicamente isso daí. Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês curtam, deixem comentários, que eu vou estar auxiliando aí o máximo que eu puder, ok, galera? Muito obrigado, tenham uma boa noite e sucesso a todos.